Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje teve a penúltima convocação de Carlo Ancelotti, desta vez para os amistosos contra França e Croácia, ainda no final deste mês de março. Quero trazer aqui a minha opinião sobre alguns nomes, principalmente as grandes novidades que tivemos nesta lista. De antemão, eu gostei da lista, tá? Eu gostei de um modo geral da lista, acho que teve boas novidades e todas as novidades que tivemos são caras que eu queria já ver na seleção já há algum tempo, então me agrada muito essa lista para os amistosos e os bons testes contra França e Croácia. Começando com o Bento, que talvez não seja uma surpresa no gol, mas claramente ele está numa disputa com o Hugo Souza do Corinthians, e eu acho que na cabeça do Ancelotti o Bento está na frente neste momento. O Bento vive um ótimo momento lá no Al Nassr. Eu acho que, você gostando ou não, o Bento está na frente neste momento, né? Aí vale a discussão se vale a pena levar o Hugo, que é um especialista em cobranças de pênaltis, ou não. É uma boa discussão, mas eu acho que hoje o Bento está na frente do Hugo Souza. E eu acho que muitas coisas podem mudar daqui para a lista final, que será no dia 18 de maio. Né? Então, mas eu acho que agora o Bento está na frente. Porque, coincidentemente ou não, todas as vezes que o Hugo foi convocado foi quando um desses três goleiros que estão agora na lista estavam fora por lesão, né? Nas laterais, acho que nenhuma surpresa. O Militão claramente será o titular na lateral direita, ele está fora ainda por lesão, volta talvez daqui a algumas semanas. E ele convocou o Danilo como lateral direito porque é um cara capaz de fazer todas as funções ali na linha de defesa, é um líder do elenco, um líder do vestiário, e está bem fisicamente. Ele não é titular do Flamengo pela concorrência, que é muito pesada, mas ele teve uma reta final de 2025 muito boa pelo Flamengo, e neste ano vem jogando pouco, como era de se esperar, porque o elenco do Flamengo tem uma defesa muito sólida, principalmente a dupla de zaga, mas eu acho válido o teste até pelos confrontos contra seleções de peso, né, como é o caso da França e da Croácia. Na zaga, talvez a posição que teve mais surpresas, Marquinhos e Magalhães incontestáveis, inclusive eu acho que essa vai ser a dupla titular com muito merecimento. Léo Pereira, Bremer e Ibanhas são nomes interessantíssimos. Vi muita gente criticando a convocação do Ibanhas, até questionando, poxa, deveria estar o Murilo do Nottingham Forest, vem jogando bem há mais tempo, talvez. Concordo que o Murilo merecia uma chance também, mas o Ibanhas não concorre com o Murilo, apesar de serem da mesma posições. O Ibanhas é direito e o Murilo é canhoto. Isso numa seleção, em uma convocação final de 26 jogadores, conta muito. Então a briga do Murilo na seleção é com o Léo Pereira, é com o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães é o titular, né? Pelo lado esquerdo ali da defesa. Então, o reserva do Gabriel Magalhães, será o Léo Pereira? Não sabemos. Será o Murilo? Pode ser. Tem o Alexandre Ribeiro também, que nos 2 primeiros jogos do Ancelotti, ainda nas eliminatórias, foi muito bem, mas agora está voltando de lesão. Então, assim, a briga do Murilo, evidentemente, não é com o Ibanhas. E o Bremer também é um retorno que me agrada muito. O Bremer, para mim, é em forma. É um dos melhores zagueiros do futebol europeu, atua muito bem na Juventus, um dos protagonistas da Juventus. A Juventus sempre melhora de nível quando o Bremer está em campo. Ele teve uma lesão grave recentemente, voltou agora, e eu estou muito feliz pela presença dele, porque ele, estando em forma, sem dúvidas, é um dos melhores zagueiros brasileiros da atualidade. Como meio-campistas, a presença de Danilo do Botafogo e Gabriel Sara como grandes surpresas. Vale lembrar que o Bruno Guimarães está fora por lesão, mas está perto de retornar também. Acredito que não preocupa para a Copa do Mundo. E nesta data FIFA, provavelmente veremos Casemiro e Andrés Santos como a dupla titular. Fabinho como principal reserva do Casemiro. E Danilo e Gabriel Sara, como falei, ótimas surpresas. O Danilo é um cara que eu sou fã demais, desde os tempos do Palmeiras. Foi para o Nottingham Forest e acabou tendo lesões muito graves, e ele acabou retornando para o Botafogo, para o futebol brasileiro. E mesmo no caos que é o Botafogo, o Danilo sempre se destaca a nível individual. Gabriel Sara vem tendo um ótimo desempenho lá no Galatasaray, se firmou como titular na equipe. Um Galatasaray que vem fazendo uma ótima campanha na Champions League, inclusive. E claramente o Gabriel Sara tirou a vaga do Lucas Paquetá. Acho que no final das contas o Paquetá ainda vai para a Copa, mas dependendo do que o Gabriel Sara fazer, ele pode sim, de toda forma, tirar essa vaga do meia do Flamengo, né? Veremos como é que vai ser. No ataque tem alguns nomes que a gente nem precisa falar, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Martinelli, Matheus Cunha, João Pedro, Luiz Henrique também são caras que a gente já está acostumado a ver nas convocações do Ancelotti. Mas tivemos as gratas surpresas da presença do Endrick, Igor, Thiago e Ryan. O Endrick, para mim,
em forma, estando com um nível de confiança aflorado e um nível técnico que ele já apresentou ter muito acima da média, é talvez o melhor 9 que nós temos. Talvez ele não seja o titular, até pela questão de características de camisas 9 que o Ancelotti gosta de ter, né? Talvez o titular seja o João Pedro, ou um cara ali como um falso 9, talvez o Rafinha, ou até mesmo o Vinícius Júnior, não sei. Mas o Endrick precisa estar entre os 26, é um cara que me agrada muito, tem poder de decisão, chama a responsabilidade apesar da pouca idade, é um cara que, estando bem, vem tendo uma sequência muito boa desde que foi emprestado para o Lyon, então estou muito feliz que ele está nessa convocação e tenho certeza que ele tem tudo para garantir a sua vaga para a Copa do Mundo. Igor Thiago é um cara que talvez muita gente não conhece, vem fazendo muitos gols lá na Premier League pelo Brentford, vem brigando, só para você ter ideia, ele vem brigando gol por gol pela artilharia junto com o Haaland, por exemplo, apesar de que ele joga em um time muito abaixo da média comparado com o Manchester City do Haaland, né? Mas o Igor Thiago vem tendo ótimos números lá na Premier League e vem passando por um grande momento também, merecia essa chance também. O Ryan é outro prodígio e acho que o Ryan vem para substituir o Esteban, que também está fora por lesão, mas o Ryan também, se conseguir demonstrar tudo que ele já demonstrou tanto no Vasco quanto no Bournemouth, ele pode sim se firmar como um dos nomes para a Copa do Mundo. E no final das contas, como falei, eu gostei desta convocação. Sobre a ausência do Neymar, eu entendo a ausência dele, tá, gente? E no final das contas, para os fanáticos do Neymar, o que mais importa é que ele esteja na lista final do dia 18 de maio, né? Mais importante do que ele está agora, nesta última lista dos amistosos aí, é estar na lista principal para a Copa do Mundo. O Neymar não precisa de testes. O Neymar, indiscutivelmente, é o nosso melhor jogador a nível técnico. Indiscutivelmente ele é o fora de série, ele é o nosso extra classe, ninguém duvida disso. Mas o Neymar não está bem fisicamente, né? E o Ancelotti demonstrou isso na entrevista coletiva depois da convocação, onde ele diz que ele pode até convocar um jogador no dia 18 de maio, ele pode convocar um jogador que não está ainda no seu ápice físico, mas que na Copa do Mundo, nos 40 dias de Copa do Mundo, ele esteja no ápice físico. Então isso foi um recado muito claro para o Neymar. Ele também falou que o Neymar não está em um momento ruim tecnicamente, mas na questão física ainda não está no jeito ideal que o Ancelotti deseja. E assim, gente, gostando ou não, tem que respeitar, né? E não acho justo as críticas que a gente acaba fazendo. Eu vi muita gente fazendo, né, que acabam até menosprezando alguns jogadores que estão nesta lista para tentar valorizar o Neymar, né, gente? A gente não precisa desprezar o outro jogador para falar bem de outro, né? Então, para mim, o Neymar tem que estar na Copa se ele estiver em um nível físico ideal, né? Minimamente ideal, porque ainda não é minimamente ideal, mas se ele alcançar esse nível físico, eu não tenho dúvidas que o Ancelotti vai levar ele para a Copa. Resta saber como serão as próximas semanas, tanto do camisa 10 do Santos, quanto da seleção brasileira. A verdade é que o Ancelotti, eu pressuponho que ele sabe de futebol muito mais do que nós todos, entende? Então, assim, resta respeitar e torcer, porque eu acredito que a seleção brasileira tem tudo para fazer uma grande Copa e, quem sabe, conquistar esse tão sonhado Hexa, né? Vamos ver como será esses próximos amistosos. Valeu? O que você achou da convocação? Obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito desta convocação, quem você levaria, quem você não levaria. Valeu? Forte abraço e tamo junto, galera.